Corinthians. No domingo tem clássico, Palmeiras e São Paulo, às 16h no Allianz Parque. É a caminhada do Palmeiras rumo ao título. Então o Palmeiras precisa vencer e seguir fazendo contas para que Internacional e Fluminense, que são adversários diretos nessa briga pelo título, também não vençam. E aí a gente entender quando é que vai chegar a conta para o Palmeiras comemorar o 11º título brasileiro. Domingo, 16h, Palmeiras e São Paulo, a narração do Ulisses Costa aqui na Bandeirantes. O Santos joga na segunda-feira, 20h, contra o Bragantino, fora de casa. E mais uma informação para a gente fechar aqui sobre o vôlei feminino, que conseguiu ontem uma vitória maiúscula, mais uma, não é, contra as favoritas, a seleção da Itália, na semifinal do Mundial de Vôlei, lá na Holanda. Vitória por 3-1, e essa vitória coloca a seleção brasileira na decisão do título amanhã, 15h, pelo horário de Brasília, na Holanda, contra a seleção da Sérvia, que é a atual seleção campeã do mundo. O Brasil em busca do primeiro título mundial no vôlei feminino. Será um jogaço e a gente vai acompanhar amanhã, dentro do mundo dos esportes, com o Fernandinho Fernandes, essa decisão do vôlei. Thaís. É isso aí, toda a sorte do mundo para o Brasil nessa caminhada linda, agora chegando à final com o time feminino, a seleção feminina de vôlei. Ricardo Capriotti fechando o Jornal Gente desta sexta-feira. Rede Bandeirantes de Rádio. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá! O aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A eventual entrada da Ucrânia na OTAN poderia levar à Terceira Guerra Mundial, disse nesta quinta-feira o secretário adjunto do Conselho de Segurança da Rússia. A declaração foi divulgada pela agência de notícias russa TASS. Segundo o secretário russo, Kiev está bem ciente de que tal passo poderia significar uma escalada garantida para a Terceira Guerra Mundial. E segundo ele, abre aspas, os próprios membros da OTAN entendem a natureza suicida desse passo, fecha aspas. E no fim de setembro, o presidente Zelensky solicitou a entrada acelerada da Ucrânia na OTAN. O pedido precisa ser aprovado pelos 30 países que formam a aliança militar. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que está ligadíssimo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está começando Bastidores do Poder nesta sexta-feira, dia 14 de outubro de 2022. Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. Na mesa de som nós temos o Danilo Capucci e na central técnica o Gil Kleber e o Lucas Pessoa e eu, Rose Guglielminetti e o Edmilson Siqueira. Somos os apresentadores e os produtores deste programa. Edmilson Siqueira, muito bom dia para você. Bom dia, Rose. Bom dia, ouvintes. Boa tarde também aos nossos ouvintes, nesta sexta-feira ensolarada aqui em Campinas. Eu não sei, o Thiago já está conosco? Ainda não? Bom, o Thiago deve estar entrando daqui a pouquinho, mas enquanto o Thiago não entra, você pode também acompanhar o programa o Bastidores do Poder ao vivo pelo bandmulti.com.br, que é o nosso site. Você pode ouvir o programa pelos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas.
pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e pelo facebook.com/RB Campinas 857. Você pode participar do Bastidores do Poder mandando a sua mensagem para o 97102-1493. Eu vou repetir, 97102-1493. Bom, Edmilson Siqueira, sexta-feira, né, aquela história toda da gente começar já agradecer pelo final de semana que vem, você vai ficar de folga, eu vou trabalhar, não tem jeito, né? Mas todo mundo está convocado para domingo à noite, a partir das 8 da noite, estar ligadíssimo na tela da Band, porque nós teremos o confronto entre Bolsonaro e Lula. Tá com expectativa, Edmilson? Total, né? Total. Inclusive, escrevi um artigo sobre isso. Deve estar saindo no seu blog logo mais. Uhum. E a expectativa é grande, não é só minha, né? É do Brasil inteiro. Hoje mesmo eu ouvi em rádios que não são do Grupo Bandeirantes falando do debate também, anunciando o debate para as 8 horas da noite de domingo, que é um horário ótimo, por sinal, né? Que muita mais gente vai poder assistir. E se prevê aí um confronto, né? A gente espera que o confronto seja civilizado, mas é uma esperança um tanto quanto vã, né? Porque é muito difícil que nessa altura do campeonato os dois candidatos que mais se acusam mutuamente de diversas coisas nas propagandas eleitorais cheguem para esse debate e façam um debate ameno, civilizado e com propostas reais do que eles pretendem fazer a partir de 2023. Bom, eu gostaria que fosse legal, ameno, civilizado, mas eu tenho quase certeza que não vai ser. Bom, e hoje o Instituto Paraná, né, divulgou a segunda pesquisa dos eleitores aqui do segundo turno, pesquisa com eleitores de São Paulo sobre o segundo turno, marcada para o dia 30. Só que, pelo que eu estou entendendo, é só em São Paulo, tá, gente? Então, aqui em São Paulo, é isso mesmo, estou entendendo, tá certo. Em São Paulo, o Lula está com 54,9%, e o Bolsonaro, e o Lula com 45,1%. Quando você vai para os votos válidos, o presidente aparece com 49,8% e o Lula com o petista com 40,9%. Brancos e nulos somam 5,3%, enquanto os que não sabem ou não responderam totalizam 4%. Na semana passada, quando foi feito esse mesmo levantamento para o estado de São Paulo, o Bolsonaro tinha 55,9% dos votos válidos e o Lula 44,1%. Ou seja, o Bolsonaro, ele perdeu votos válidos, ok? Mas o Lula também perdeu. Ou seja, o que importa, gente, é o seguinte: o Lula ainda não conseguiu reverter a intenção dele, que era aumentar o número de votos em São Paulo. Ou seja, está mais ou menos o Bolsonaro ainda ganhando, né? Pelo Instituto Paraná. E deve ter assim pelos outros institutos também, né? No geral, o Lula está na frente ainda, mas em São Paulo está muito difícil para o Lula reverter essa posição, né? O antipetismo aqui no estado de São Paulo, mais do que o bolsonarismo até, é muito forte, certo? Então é um trabalho muito grande e a campanha do Lula está centrada em São Paulo, no Sudeste, né? Para ver se reverte. E tentando salvar Minas Gerais, né? Onde o Lula ganhou, mas a situação lá também, depois do apoio do Zema, começa a se complicar. Então, há um sinal de alerta geral. Mas o que eu li, Edmilson, é que o Zema também não está conseguindo transferir votos para o Bolsonaro em Minas, não. A gente não tem uma pesquisa do Instituto Paraná, por exemplo, em Minas ainda, né? Eu acho que quando ela chegar, os números vão ser diferentes um pouco dos outros institutos, e a gente não vai saber qual que é a verdade, certo? Eu sei que a briga em Minas está muito forte, está muito grande, certo? E em São Paulo continua sendo grande também a briga, porque a disputa por esses votos, como a diferença entre eles é pequena, isso foi dado pelas urnas, né? Não é nem de pesquisa, a diferença é pequena, então qualquer virada que exista aí pode garantir a vitória de um ou de outro. Tiago Prudente já está conosco. Tiago, como que o PT vê essa pesquisa do Instituto Paraná que aponta que as estratégias que o partido tem tomado para poder conseguir reduzir o número de votos ou tentar ultrapassar o Bolsonaro não está surtindo efeito? Bom dia, Rose, Edmilson, para quem está nos acompanhando. Bem, na verdade, o PT não vê com maus olhos essas pesquisas, porque se está estagnado, quer dizer que o Bolsonaro também não avançou.
e o PT tem avançado principalmente no Nordeste. Muitas pesquisas apontam já um crescimento de 5 a 6 pontos em muitos estados do Nordeste do ex-presidente Lula. E o foco da campanha nesse momento é aumentar a diferença no Nordeste para a campanha do ex-presidente Lula e manter Minas Gerais. O Edmilson falou dessa preocupação de Minas. Em pesquisas, os dois partidos mostram que Minas não tem movimentação nenhuma ainda. Não houve mudança nenhuma em Minas Gerais. O Zema não conseguiu transferir nada ainda, tanto que agora a tentativa dele é tentar utilizar a máquina pública. Vai ter uma reunião com prefeitos para tentar utilizar essa máquina para conseguir transferir votos. Esse é o cenário de agora, né? A gente está falando hoje, dia 14/10, mas isso tudo pode mudar. Então, o que preocupa a campanha do PT é realmente um crescimento muito grande de Bolsonaro, por exemplo, no estado de São Paulo, que tem uma quantidade de votos muito grande. Mas a avaliação deles é a seguinte: o PSDB sempre venceu em São Paulo e nem por isso levou eleição presidencial. Então, eles fazem essa seguinte avaliação nesse momento. A campanha de Bolsonaro vê com preocupação essa estagnação, está tentando crescer também no Sudeste, por isso faz esse esforço em Minas Gerais. O presidente, em 8 dias, foi 3 vezes para Minas Gerais. Assim, se você pegar numa campanha presidencial, é um número muito grande de vezes em um único estado, e deve fazer mais visitas. E agora foca no Nordeste. Só que, Rose Edmilson, a campanha do Bolsonaro deve mudar o foco no Nordeste. Porque ontem, depois daquele ato, com muitas poucas pessoas ali em Recife, eles ligaram um sinal de alerta. Por quê? Porque quando o Lula vai para o Nordeste, ele leva muita gente, porque ele é muito popular. E aí, aquela história do data-povo, que o Bolsonaro gostava de usar, agora o PT está usando, falando, olha o data-povo aí, falando. Então, vai mudar um pouco a estratégia. O Bolsonaro tem agenda intensa no Nordeste nesse fim de semana. Sábado deve visitar 3 estados nordestinos de uma vez só. Mas o Bolsonaro, ele acabou tendo um evento esvaziado, né? Foi Recife, né? E isso é ruim para a campanha, né, Thiago? Também é um erro, eu vou usar um termo aqui, uma burrice da campanha aí para o Pernambuco, onde ele não tem palanque de ninguém. A Raquel Lira, que é do PSDB, já ficou neutra, porque sabe que não apoiar o Lula no Nordeste é como se fosse suicídio. Acabar com a candidatura. A Marília Reis tem o apoio do Lula, aí você me marca um dia antes do Lula, porque o Lula está em Recife hoje, um dia antes do Lula aí, depois das demonstrações em Salvador, Sergipe, da quantidade de gente acompanhando ele, aí você marca esse evento antes. Foi um tiro no pé da campanha do Bolsonaro, uma falta de planejamento, porque sabiam que não iam conseguir levar tudo isso de gente. Erro estratégico total, né? Nessa altura do campeonato, um erro pode ser fatal para a campanha, né? Ninguém pode errar, né? Ninguém pode errar. E o PT vai usar a imagem na campanha de TV. Fizeram imagens lá do Bolsonaro em Recife, vai usar na campanha de TV. Aliás, por falar em campanha, o que eu ouvi hoje cedo no rádio foi estarrecedor, assim, em termos de quantidade. Para cada 3 anúncios de um partido ou de um candidato, 2 eram atacando o outro, certo? Foi essa média, certo? Às vezes você viu a campanha inteira, aqueles 30 segundos de campanha, só falando mal do outro candidato, só se referindo ao outro candidato, e vice-versa, das 2 campanhas, né? Então, virou uma guerra mesmo, certo? No rádio, na campanha política mesmo. Cada 3, 2 eram de ataque. Pior, né? É uma campanha de ataque, é uma campanha que não ajuda o eleitor e que só recrudesce esse ódio, essa disputa, essa polarização. Não se discute programa, não se discute promessa. Um pouco antes da gente entrar no ar, a Juliana estava falando no Jornal Gente sobre a expectativa do debate de domingo entre os 2 candidatos para ver se eles trazem alguma luz sobre a economia, já que nenhum dos 2 acabam falando nada do que nós teremos para o próximo ano em relação à economia. E é isso, Edmilson, você fica com ódio, a briga, uma campanha suja, gente, que vergonha. É uma vergonha para o PSDB, para o PT, uma vergonha para a campanha do PL. Uma campanha assim, olha, Thiago, ontem você não participou, mas eu falei que era uma campanha nojenta. Eu não aguento mais ver, assistir e ouvir o programa eleitoral, assistir o programa na TV. Se eu pudesse, eu mandava os 2 candidatos para a Lua.
Para a Lua, eu mandava para Vênus, que é bem mais longe, Marte e tal, assim, Lua é pertinho em termos astronômicos, eles podem voltar até, mas para Marte fica mais difícil. E agora, deixa eu falar um negócio, essa história do Bolsonaro pedir perdão, pelo que ele fala, menos, né, gente, porque ele só está mudando o tom da voz dele por conta das eleições, porque ele está de olho em ganhar eleições, mas o eleitor não percebe isso, né, incrível, né? Pois é, não, o que se percebe na propaganda dele pedindo perdão é que passa uma coisa que não é acreditável, né, não é falso, né, porque você vê que ele está lendo, né, visivelmente lendo, e ele lê mal, certo? Porque quando ele fala naturalmente não é daquele jeito, e então passa a impressão de que ele está sendo obrigado a fazer isso, é uma coisa obrigada, e além dele pedir perdão, ele não fala, por exemplo, que vai mudar, ele só pede perdão pelo que ele disse, mas não diz que jamais vai repetir esse tipo de coisa, certo? Então, fica no ar aquela coisa da falsidade, né, do pronunciamento e da falta de esperança de que ele realmente tenha mudado, certo? Então, eu acho que é uma propaganda inócua, né, mas visível de onde nós chegamos, né? Mas você sabe... O candidato pedir perdão com uma tentativa de voz mais suave, mais aveludada. Ficou ridícula, uma propaganda que para mim soou. Fica falsa, né? Mas você sabe, o Edmilson e Thiago, eu estava ontem, não sei onde que eu li, mas o Bolsonaro, na semana passada, ele acabou se exaltando numa visita do Datena, que o Datena foi almoçar com ele e tal, e aí ele começou a xingar, ofender lá o Moraes, o Alexandre de Moraes, o próprio adversário dele, mas descobrimos, né, o porquê, né? É porque antes do Datena chegar, ele tinha recebido a informação que o Datena iria declarar apoio à candidatura dele. E o Datena foi justamente lá para dizer que iria ficar na dele, ou seja, neutro, né? E ele ficou tão alterado que ele não conseguiu se controlar e acabou desfiando lá os verbos, o Thiago. É o Bolsonaro, né? É que a campanha, a gente tem que entender o seguinte, existem dois núcleos na campanha do Bolsonaro. Tem o núcleo duro, que é o núcleo a gente chama de gabinete do ódio ali, que são o pessoal mais aflorado, que defende o Bolsonaro raiz, e tem o centrão, que é o marqueteiro Duda, esqueci o sobrenome dele, que coordena a campanha ali, que inclusive é o autor dessa peça aí do perdão que ele fez, que defende esse Bolsonaro mais moderado, que apresenta esse Bolsonaro na campanha eleitoral. E aí, no segundo turno, vocês lembram, saiu o resultado, o Bolsonaro falou, olha, o país está pedindo mudança, eu entendi o recado, não sei o quê. Era o Bolsonaro do Centrão. E a ideia era ficar assim até o final do segundo turno. Mas... ele não resiste. A gente tem um prazo de validade. Inclusive, para o debate, as campanhas vão se preparar e há uma grande expectativa, vamos dizer assim, para saber que Bolsonaro vai estar ali no debate. Inclusive, as campanhas estão armando aí as suas estratégias para esse debate da Band às 8 horas no domingo, para ver qual vai ser o melhor caminho, porque vai ser a primeira vez, né, que eles vão se encarar, vão estar frente a frente durante um longo período. Eu estou bem curioso, mas eu sinceramente não tenho expectativa de um debate muito propositivo. Se acontecer isso, eu vou ficar bem surpreso. Eu também. Um debate como aconteceu entre o Haddad e o Tarcísio vai ser muito difícil acontecer entre Lula e Bolsonaro. Eu também estou achando, mas eu estou com muita expectativa para assistir esse debate, para poder fazer matéria. Bom, o presidente do Tribunal... Acho que está todo mundo, né? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, ele suspendeu na noite de ontem as investigações abertas contra os institutos de pesquisa por iniciativa da Polícia Federal e do CAD. Segundo o Moraes, nenhum dos órgãos tem competência para realizar os inquéritos, que teriam, abre aspas, indicativos de abuso de poder político e desvio de finalidade. As investigações, escreve o ministro, abre aspas, parecem demonstrar a intenção de satisfazer a vontade eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, fecha aspas. O Ministério da Justiça havia justificado a iniciativa da Polícia Federal, alegando que a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime. Já a ação do CAD foi determinada diretamente pelo presidente do órgão, Alexandre Cordeiro de Macedo,
nomeado por Bolsonaro no ano passado. Lembrando que esse Alexandre Cordeiro de Macedo, ele foi indicado pelo Ciro Nogueira e, portanto, ele é aí um nome do governo. Mais cedo, Moraes disse que o Brasil está diante de uma segunda geração de desinformação que envolveria conclusões falsas a partir de premissas verdadeiras e a utilização de mídias tradicionais para se plantar fake news reproduzidas a partir dali como notícias pelas campanhas. Enfim, gente, como que vocês viram a decisão do Alexandre de Moraes? Eu estou tendendo, eu já tenho aqui ouvintes já condenando o próprio Odivamir, dizendo assim, gente, novamente Moraes interfere e veta investigações do CAD e da PF sobre o Instituto de Mentiras Eleitorais. Qual o medo de investigar esses institutos? Será que vão encontrar gato na tuba? O que vocês podem falar para os seus ouvintes sobre o tema? Eu acho que a decisão aqui do Moraes, no primeiro momento que eu estou vendo, é uma decisão de legalidade, de competência. De quem é que pode investigar os institutos. A primeira questão, Edmilson. A segunda questão, que ao meu ver, a fala do Moraes, ela tem sim sentido, porque a impressão que se dá é para poder fortificar ou materializar e dar ali uma legalidade para a campanha do Bolsonaro para desqualificar os institutos de pesquisas e continuar apoiando aí essa fala do Bolsonaro que todos os institutos de pesquisas estão errados. Os institutos erraram? Erraram. Então você vai questionar a metodologia. Você vai questionar e quer investigar? Investiga. Não tem problema. Por exemplo, já não está se montando CPIs nas câmaras, no Senado, para poder investigar? Eu acho que tem que investigar. E os próprios presidentes, né, dos institutos têm dito que eles não têm nenhum problema em responder os questionamentos. O que você acha, Edmilson? Olha, eu acho que o Alexandre de Moraes está certo. É uma questão, duas questões aí que você colocou muito bem, Rose. Uma questão é da competência da justiça, né? Não cabe à Polícia Federal nem ao CAD investigação desse tipo, né? Os institutos aí, no caso, são eleitorais, estão submetidos à justiça eleitoral, certo? E, em segundo lugar, há um evidente conluio, né, entre o Bolsonaro, né? Ele tem o controle de setores da Polícia Federal, certo? Que fazem o que ele quer que seja feito, e também tem esse controle. O partido lá, o Ciro Nogueira, o presidente do CAD foi nomeado praticamente pelo Ciro Nogueira. Ele disse que eu coloquei meu menino lá, se referindo ao presidente do CAD, certo? Então, havia sim essa possibilidade de que essa investigação fosse única e exclusivamente para reforçar o discurso bolsonarista de conluio entre os institutos de pesquisas e os contratantes, a Folha, a Rede Globo, essa coisa toda, certo? Era uma espécie de tentativa de reforço desse discurso. E o Alexandre de Moraes fez bem em colocar as coisas nos seus devidos lugares, nesse caso. Agora, em outros casos, como no caso do jornal Gazeta do Povo, ele está pisando na bola redondamente, certo? Porque ali fala aí o que é Gazeta do Povo. Ali em censura, na Gazeta do Povo, eles censuraram a Gazeta do Povo porque ela proibiu reportagem mostrando a relação de amizade, de apoio entre o PT e o Lula e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega, certo? Isso é um fato, não é uma invenção do jornal, não é uma fake news. O próprio Daniel Ortega cumprimentou o Lula recentemente pela eleição no primeiro turno, certo? Pela vitória no primeiro turno. Então, baseado nesse fato, o jornal fez uma reportagem e fez outras reportagens, certo? Agora, falar que isso é mentira não é, certo? E se é verdade e um órgão de imprensa publica uma verdade, ele não pode ser censurado, certo? Não é por aí, o caminho não é esse para a censura, certo? Isso é censura e é proibido pela Constituição. Então, o Alexandre de Moraes, nesse caso, ou o TSE, no caso, né, que ele preside, está totalmente errado também, e é um perigo para nós, que defendemos a imprensa livre e a democracia. Exatamente. Eu não vi a reportagem do jornal, mas acho também que foi censura, porque há uma relação de proximidade ou de amizade entre o Ortega e o próprio Lula, e se está reproduzindo somente uma situação que existe, precisa ser continuar. Se o jornal está reproduzindo essa matéria não pode ser vetada. Quando há uma decisão como essa, é censura, e nós temos medo de censura em qualquer regime democrático. Então, que não é democrático, né? Então, para mim, também é censura e é um problema, Thiago.
Não, vocês têm total razão. Nenhum tipo de censura pode ser permitida e está ferindo a Constituição se o jornal fez essa ligação diante dos fatos. Não há nada lá. Além de um trabalho jornalístico, tem todo o direito de publicar sem problema nenhum, e aí o Alexandre de Moraes está errado, não tem nem o que falar, tem que ser condenado totalmente. E há, sim, fatos que mostram essa ligação do ex-presidente Lula com o ditador da Nicarágua. Isso é claro, notório, todo mundo sabe disso. O PT também nunca escondeu isso. Eu não sei de onde as pessoas tiram isso. O PT também nunca escondeu isso. Então, nesse caso, é totalmente condenável. Quanto às pesquisas eleitorais, é muito simples. Quando a gente divulga uma pesquisa, a gente fala que a pesquisa está registrada onde? No Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, quem é que regula as pesquisas? Quem é que dá os parâmetros para que as pesquisas sejam realizadas? A Justiça Eleitoral. Aí o CAD, que vai, a justificativa do CAD é que haveria um cartel de pesquisas, que fora já foge da competência do CAD esse tipo de investigação, já é um pouco estranho. O que tem a ver erro de pesquisa com cartel? Já começou a fugir um pouco ali do que elas estariam combinando. Lembrando que as pesquisas são contratadas por empresas diferentes. Os institutos de pesquisa são contratados por emissoras de TV, por bancos, por outras empresas, por associações. Então, elas são pagas para fazer essas pesquisas. E tem um detalhe que me chama bastante atenção, que eu acho que é o que está por trás de tudo isso. O governo Bolsonaro queria exatamente criar essas notícias de que vai investigar as pesquisas eleitorais. É uma estratégia muito parecida com o que faz com a questão das urnas eletrônicas. Causou todo aquele burburinho das fraudes das urnas eletrônicas. Esse fato tomou os jornais, e agora que o Exército tem um relatório dizendo que não tem fraude, ninguém quer divulgar. É basicamente isso. Fumaça. Cortina de fumaça. E eu acho que tem também, Thiago, o seguinte, porque as pesquisas eleitorais, a maior parte delas tem mostrado o Lula na frente. Aí vão dizer o seguinte, mas não foi erro, foi fraude, porque no primeiro turno tinha institutos que apontavam uma diferença de 14, 17 pontos, e os votos terminaram com uma diferença de 5 pontos. Quando você tem essa coisa das pesquisas eleitorais apontando um candidato na frente, você desqualifica essas pesquisas, você fortalece quem está atrás. Então, a estratégia do Bolsonaro é desqualificar dizendo, gente, não acredito em pesquisa, tanto que no primeiro turno, a própria campanha do Bolsonaro trabalhou muito com isso, o próprio Silas Malafaia, os pastores que estavam apoiando, os grandes líderes, dizendo, olha, gente, não acredito em pesquisa, vão e votem. Por quê? Porque eles têm medo de perder voto por conta dessa questão de eleitores que votam em quem está na frente. Eu estou começando, Edmilson, eu sei que sempre nós tivemos, historicamente, eleitores que sempre votou em quem estava ganhando. Mas e aí eu queria ouvir os nossos ouvintes e vocês também, eu estou tendendo a acreditar que isso está mudando. Porque, e principalmente nesta eleição, ontem eu e o Edmilson, nós conversamos com o Victor Araújo, que ele é um cientista político. Depois, se vocês quiserem assistir o programa, vai ser no domingo, logo pela manhã, na tela da Band. Ele disse uma coisa que é muita coisa, assim, não foi ele que disse, fui eu que perguntei, na verdade. Eu li, que é mais ou menos assim, gente, 25% dos votos de pessoas são votos convictos no Bolsonaro e no Lula, por escolha, porque é o Bolsonaro e porque é o Lula. O restante dos votos não são nesses personagens. Os restantes dos votos significa o quê? Não quero o PT e não quero o Bolsonaro. Ou seja, as pessoas estão votando hoje no antibolsonarismo e no antipetismo. E aí a minha pergunta é, será que essas pesquisas, esse eleitor vota em quem está ganhando? Eu não acho. Vocês? Mesmo porque está 90% praticamente dos eleitores já definiram o voto e disseram que não vão mudar. Muito difícil que mudem, certo? E o que resta aí, né, os 10%, são indecisos, brancos e nulos, né? Se somar os três, dá mais ou menos isso. Então, esses 10% aí que eles estão tentando pegar votos por aí, certo? Eu vejo, sim, essa divisão de metade, 25%, mais ou menos, né, que a gente chutou aqui no programa de ontem também, de um lado, 25% de outro, e os 50% restantes estão divididos aí entre o antipetismo e o antibolsonarismo.
Então, o antilulismo, no caso, certo? Então, é mais ou menos assim que está o eleitorado brasileiro. Eu acho que dificilmente isso muda. Isso muda até as eleições. A ausência, né, o absenteísmo nas eleições é um negócio sério, que é muito eleitor, certo? É muita gente. E se convencer, eu acho que o candidato que convencer mais gente que normalmente não vota aí nas eleições, o PT está até tentando que em alguns estados aí a condução seja de graça para os eleitores poderem votar com mais facilidade, certo? Então quem conseguir mais fazer com que os ausentes compareçam às eleições para votar neles, talvez até ganhe essa eleição, né? Olha, vamos ver como é que fica. O Edivaldo está falando exatamente isso. Não esqueça de uma coisa: no Nordeste pode subir a abstenção de votos também, porque muitos eleitores apoiados por parlamentares, as verbas acabaram. Não tem candidato para Senado, federal e estadual. Muitos sabem como é lá, né? Ali pode tudo. Quem ganhou, quem perdeu, é o que ganhou, diz a Dilma. Então pode empatar. O que o Edivaldo está dizendo é que você não vai ter mais os candidatos a deputados para poder botar transporte para o eleitor votar, o que é crime eleitoral, né? Mas ele está dizendo... Tanto é que o PT está tentando uma medida oficial, né? Que os transportes sejam gratuitos, tal, blá, 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 mas vamos ver se consegue. Gente, só para trazer um dado, a abstenção ela é maior no segundo turno em todo o país. Não é numa região específica, não. A gente tem que levantar isso, porque as pessoas acham que é numa região específica. Não é numa região específica. E só ponderar, Rose, essa questão das pesquisas aí, dessa migração, desse aumento do Bolsonaro, já vi análise dizendo que as próprias pesquisas ajudaram o Bolsonaro a crescer. Porque o medo do Lula vencer no primeiro turno fez que muita gente já migrasse para o Bolsonaro. Foi o voto útil, né? Turno. O voto útil a favor do Bolsonaro. Sim. E tem um detalhe, eles falam tanto de pesquisas, os partidos gastaram mais de 13 milhões de reais com pesquisa, tanto o partido do Bolsonaro quanto o partido do Lula. Então, é aquele negócio, a pesquisa é ruim quando eu estou atrás, quando eu estou à frente, ela está certa. Pois é assim que eles raciocinam sempre, né? Em todas as campanhas foi assim também, né? Sempre, não é, né? Não é prioridade dessa campanha, não. Essa está mais acirrada, então os ânimos também estão mais acirrados, né? Mas nas outras campanhas foi a mesma coisa, certo? Um crescendo, outro crescendo, e alguém falando, sempre falava, pesquisa é retrato do momento, era a desculpa de quem estava atrás. E quem estava na frente agradecia o apoio, tal, que as pesquisas eram verdadeiras, estamos ganhando, tal. É sempre assim, não muda muito, não. Bom, gente, eu preciso falar com vocês, a gente precisa ir para um intervalo, mas antes, porque depois nós vamos ter uma entrevista para falar sobre a Rússia e a Ucrânia, mas antes de tudo, o que vocês estão achando dessa polêmica que está acontecendo no Rio Grande do Sul, em que o candidato o Onyx Lorenzoni disse que o povo gaúcho pode escolher um presidente que vai ter uma verdadeira primeira-dama. O Eduardo Leite, que é gay, assumido, homossexual, ele inclusive é casado com um médico, ele foi para suas redes sociais dizendo que era homofobia, essa fala do Onyx foi uma fala homofóbica. E o Onyx hoje disse que o Eduardo está tentando se vitimizar. Eu achei a fala homofóbica, eu não sei vocês. Sim, não há dúvida que é fala homofóbica, certo? E no fim de campanha acontece de tudo, né? Os candidatos apelam para tudo e apelam para baixarias desse tipo até, para tentar angariar votos, né? Eu me lembro de uma campanha aqui em São Paulo, acho que para prefeito de São Paulo, entre a candidata do PT, a Marta Suplicy e o presidente do PSD, o Kassab, certo? E no momento ela alegou, ela colocou isso no meio colocou essa questão na campanha, dizendo que o Kassab, ninguém sabia se ele era casado ou não era, se é isso, então colocando mais ou menos a mesma coisa que o Onyx fez, ou seja, existe esse tipo de ataque dos dois lados, o aproveitamento dessa situação, que é uma baixaria, evidentemente, certo? Acontece em tudo enquanto é campanha. E eu acho que essa fala do Onyx aí foi totalmente infeliz, certo? E pode ser que ele perca votos até por isso. Não sei qual é a reação do eleitor gaúcho com relação a essa fala, certo? Mesmo porque o Eduardo Leite é uma pessoa muito querida lá no Rio Grande do Sul, certo? E está atrás das pesquisas. Ou seja, o Onyx nem precisava desse tipo de coisa, né? Para continuar na frente. Agora ele, sei lá o que vai acontecer. Vamos ver qual vai ser a reação do povo, mas que a fala foi totalmente infeliz, foi. Isso não há dúvida.
Bom, e você, Thiago, o que você achou? Olha, eu também achei que foi uma fala homofóbica, e o detalhe, homofobia é crime no país. É mais do que uma questão eleitoral, é um crime. E ele tem que responder por esse crime, e ainda mais veiculado num programa eleitoral, que é mais grave ainda. É simples assim. Se for configurado o crime, o candidato ao governo do Rio Grande do Sul tem que responder pelo crime que ele cometeu. E eu acho que a justiça tem que agir nesse sentido. Se for configurado o crime, tem que ser lembrando que a homofobia recebe o mesmo tratamento de racismo no país. E realmente uma fala, não vou dizer que foi infeliz, eu tenho a sensação que foi planejada essa fala. Uhum. Se você pega o programa ali, ele vem de uma maneira para tentar ser suave, mas de uma maneira planejada. Mas eu acho que é simples, é crime, tem que ser investigado, e se for considerado culpado, tem que ser punido, independentemente se está em campanha eleitoral ou não, que é mais grave ainda. Bom, o nosso ouvinte aqui, deixa eu ver, é o Wagner, ele diz assim: bom dia para vocês. Primeiro, gostaria de reiterar o meu respeito a vocês. Mas por mais esforço que eu faça, eu não consigo me empolgar com qualquer coisa que envolva a política. Eleição, então, nem pensar. Eu continuo achando que, seja lá quem vá se sentar na cadeira da presidência, continuaremos a ser um país de vassalos, sem educação e sem futuro. Um povo onde cada um só pensa em si ou no seu próprio interesse, e quem tem poder ou dinheiro manda. Não sei, essa situação de vira-lata do povo brasileiro é histórica. Um dia os portugueses chegaram, deram espelhinhos aos índios e pronto. Tudo de ruim começou a partir de então. Com todo respeito, esse país, com esse nível de povo, de políticos que temos, não vai melhorar nunca. Quem sabe se voltássemos ao descobrimento e tentássemos com outro povo europeu, quem sabe? Eu peço desculpa. Wagner, realmente o teu texto é um texto bem, mas bem desanimador, né? Assim, quando você fala em país. Mas quando eu penso nessa campanha em que temas que não tem nada a ver com menor importância, ou não discute de fato quem é o nosso país, eu vejo que nós somos um país do tupiniquim. Eu não sei, Edmilson e Thiago, mas eu estou tão estomagada com a falta de propostas das campanhas e com a falta do debate sobre o Brasil, porque me preocupa muito o que vai acontecer em 2023. Hoje, o diretor comercial da Band mandou para a gente, no grupo aqui de gestores, né, um comentário de um economista dizendo que, a partir do ano que vem, nós teremos um aumento da gasolina, do petróleo, por uma série de fatores. Eu vou até ler aqui para vocês, porque eu achei muito interessante. Ele diz assim, o preço do petróleo vai explodir no ano que vem. Nós temos uma tempestade perfeita, o economista está colocando. A OPEP diminuiu sua produção, 2 milhões de barris por dia. Os Estados Unidos precisam repor o estoque estratégico, 1 milhão a mais de barris por dia. A Europa vai entrar no inverno. A Rússia comprou uma guerra que não tem como ganhar e está lascada, para ser gentil. E a China deve voltar a crescer. Ela importa mais de 9 milhões de barris por dia, o que seria 3 vezes a produção total do Brasil. O estoque mundial nunca esteve tão baixo. Ou seja, a tempestade perfeita e que venha 2023. E exatamente essa falta de um norte do que esses presidentes, do Bolsonaro e o próprio Lula, o que eles estão propondo para o país, porque nós temos um mundo diferente hoje. Nós temos um mundo que tem inflação, um mundo que nós vamos ter essa questão da demanda por petróleo, nós temos uma guerra que tem influenciado todo o mundo, e a economia, gente, está estagnada. Então, assim, o que nós teremos para o ano que vem? Ou para os próximos anos? E tem um agravante aí, né? O Brasil, na promessa dos dois candidatos aí, com um orçamento totalmente, não comprometido totalmente, mas muito mais do que a totalidade dele comprometida já, ou seja, déficit mais déficit previsto para o ano que vem. Da onde vai tirar esse dinheiro? Mais impostos para a população, certo? Vai aumentar a taxa de juros para tentar conter a inflação? É uma equação que os candidatos têm que responder, certo? Tem que falar, olha, nós temos que fazer isso. E as medidas que eles têm que tomar não são populares, não, porque você não combate a inflação distribuindo dinheiro para a população,
certo? E isso os dois candidatos estão dizendo que vão fazer. Você não combate a inflação segurando o preço de gasolina, de petróleo, que o petróleo no mundo vai aumentar muito e vai ter que crescer aqui dentro também. O preço, senão a Petrobras, ela vai à falência. Então, é muita coisa para se discutir e o Brasil ainda é um país, diferentemente dos países europeus aí de primeiro mundo, o Brasil é um país com muitas carências na área da saúde, da educação, da segurança, do transporte, certo? São problemas que precisam ser atacados e resolvidos. Então, essa pessoa que escreveu aí essa tempestade perfeita, não há dúvida, é uma tempestade mais que perfeita e o Brasil pode ser uma vítima muito maior dela do que os países, as grandes potências mundiais. Bom, Tiago, você quer comentar? Não, isso que você falou, acho que é pontual. Aí eu fico pensando se essa guerra santa que vem sendo travada entre as campanhas, se isso vai resolver o problema econômico do país no ano que vem, se é isso que vai solucionar, com respeito a todas as religiões, é isso que vai solucionar o nosso problema no ano que vem? Não é. É questão econômica, projeto, não há projeto. Ontem eu conversava com uma pessoa, eu ando muito pela cidade, utilizo muito transporte por aplicativo, e um motorista, eu sempre gosto de ouvir o que as pessoas estão falando, e o motorista de aplicativo me disse o seguinte: eu não sei o que eles querem para o país, ninguém fala nada sobre o país, só fica brigando. Aí estava a propaganda de rádio passando naquele momento, ele falou aí, ó, só fica na pancadaria aí, ó, eu não sei o que eles querem para o país. Aí ele me chamou uma coisa me chamou bastante atenção, ele falou, por exemplo, ninguém olhou para a minha categoria, que é de motorista de transporte de aplicativo, a gente está abandonado, à mercê. Nem tem uma proposta sobre o tipo de categoria que vem crescendo, que é esse tipo de categoria que trabalha para aplicativos. E naquele momento eu falei, a situação é mais grave do que a gente imagina, porque a gente não tem um projeto de país, independentemente do governo que assumir em 2023, nenhum deles definiu claramente o que eles pretendem fazer com o Brasil nos próximos 4 anos. Bom, Tiago, você vai continuar conosco ou você vai dar pé? Vai dar o quê? Se você quiser continuar conosco, nós sempre adoramos, né? Então, você que... Você sabe que outro dia o Rodrigo Neves, o chefão aqui, eu até esqueci de te contar pro Tiago, mas já que vou falar aqui em público, ele te elogiou, viu, Tiago? Muito obrigado. Ele falou que você mandou muito bem nas coberturas no dia... O que foi a eleição, gente? Dia 2 de outubro, né? Dia 2 de outubro. E ele gostou muito da tua participação aqui no programa. Falei, muito bem, preciso falar pro Tiago. Eu esqueci, agora eu compartilho. Ele merece. Né? A proximidade dele com as campanhas aí dá um peso muito bom, uma qualidade muito grande para o nosso programa. E as próprias opiniões dele também são sempre bem-vindas, porque, apesar ainda da juventude, são opiniões ponderadas e normalmente corretas. Né? Tá eu fico feliz de poder contar com um cara tão bom assim do nosso lado aqui. Eu também, eu gostaria muito que ele continuasse depois das eleições, mas aí é outro papo, né? Aí não tem jeito. Bom, gente, nós vamos para o intervalo e a gente vai voltar daqui a pouquinho com a entrevista, então, sobre a Rússia e a Ucrânia. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. A Mostra Rádio em Movimento comemora o centenário do rádio no Brasil, a Semana da Arte Moderna e os 60 anos da ABERT. Foram criados diversos rádios modelo Capelinha por artistas plásticos renomados. As obras finalistas serão expostas no Museu Nacional da República. Acesse abert.org.br/rádio em movimento até 25 de novembro. Visite também o Memorial do Rádio Brasileiro, uma grande exposição virtual e interativa que relembra a trajetória dos 100 anos do rádio no Brasil. Acesse memoria.abert.org.br/exposição-rádio para conferir a exibição Campeonato Brasileiro 2022. Neste sábado, a Ponte Preta vai encarar o Tombense às 16h30 no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais. Tombense e Ponte Preta, jogo da 35ª rodada do Brasileirão. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Está aberto o pré-cadastro para Educação Infantil Municipal 2023. O cadastro termina no dia 20 de outubro.
Para preencher, acesse precadastroinfantil.campinas.sp.gov.br ou vá até a Escola de Educação Infantil Municipal mais próxima. A matrícula é obrigatória para crianças a partir de 4 anos. Prefeitura de Campinas. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RP Campinas 857. Segue a gente lá! Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E a recente missão DART da NASA, que mudou com sucesso a trajetória do asteroide Dimorphos, quando, no caso, acabou batendo intencionalmente na rocha espacial no mês passado, acabou mostrando em escala real que a tecnologia de deflexão é realmente possível, sendo a primeira missão do mundo a ver esse tipo de impacto que pode, na verdade, ajudar a desviar objetos que representam uma ameaça à Terra no futuro. A agência disse que a espaçonave mudou a órbita do asteroide em 32 minutos, marcando a primeira vez que a humanidade acabou mudando intencionalmente o movimento de um objeto celeste. E o Fundo Monetário Internacional mais uma vez rebaixou a sua previsão para a economia global com um forte alerta. O pior ainda está por vir e para muitas pessoas 2023 vai parecer uma recessão. A agência disse que espera que o crescimento global caia para 2,7% no próximo ano. Isso se compara com o crescimento projetado de 3,2% este ano. As perspectivas para a economia global descritas pelo FMI são as terceiras mais fracas desde 2001. Atrás apenas da crise financeira de 2008 e da pior fase da pandemia do coronavírus. De acordo com uma nova pesquisa, apenas 22% dos americanos classificam as condições econômicas do país como boas, com 78% classificando as condições como ruins ou muito ruins. E uma família do Texas foi condenada por invadir o Capitólio dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2021, com os 2 pais sendo presos e 3 filhos adultos em liberdade condicional em algum confinamento domiciliar. Por vários meses, os promotores usaram estrategicamente vídeos que coletaram por meio de intimações de telefones celulares e contas online de participantes do motim e também no YouTube e meios de comunicação em centenas de casos do dia 6 de janeiro. Desde a audiência anterior do comitê em julho, as autoridades intensificaram várias investigações e revisaram inclusive a residência que também o ex-presidente Donald Trump em Mar-a-Lago para investigar o seu aparente manuseio incorreto de documentos confidenciais. Um funcionário do ex-presidente também disse ao FBI sobre ter sido instruído pelo ex-presidente a mover caixas de um depósito no porão para sua residência depois que uma intimação foi enviada para qualquer documento classificado na propriedade da Flórida. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. E agora nós vamos falar sobre Ucrânia e Rússia, porque ontem o secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Alexander Venediktov, gente, desculpa, mas eu não sei falar russo, disse que a eventual entrada da Ucrânia na OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, poderia levar à Terceira Guerra Mundial. A declaração foi divulgada ontem pela agência russa TASS. Bom, abre aspas do secretário, Kiev está bem ciente de que tal passo significaria uma escalada garantida para uma terceira guerra mundial. Os próprios membros da OTAN entendem a natureza suicida deste passo. Por quê? Porque nesta semana o presidente da Ucrânia, ele pediu para que os países, né, que a OTAN apresse a entrada da Ucrânia dentro da OTAN. E quando você tem a OTAN, né, quando um país ele é membro da OTAN, se alguém ataca esse país, os Estados-membros, vamos assim dizer, da OTAN precisam proteger este país.
E com essa ameaça, eu acho que houve uma escalada maior em relação à guerra da Ucrânia e da Rússia. E por isso nós vamos conversar com o Rodrigo Reis. Ele é diretor executivo do Instituto Global Atitude e especialista em relações internacionais. Rodrigo, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, e aí, essa declaração é uma declaração séria ou ela está mais para bravata por conta da Rússia estar com uma guerra que ela imaginou que venceria em 2, 3 semanas e essa guerra já está se estendendo há meses? Essa é uma excelente pergunta, no sentido de realmente tentar entender, né? Nós estamos no 233 dias, basicamente, do conflito, né? A gente teve diferentes etapas, diferentes momentos desse conflito, e realmente essa é uma nova fase, né? Pode ser entendido como uma nova fase do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, e os seus desdobramentos, né, obviamente envolvendo questões que fogem da soberania dos dois países, as alianças, a questão energética junto com a Europa, uma questão de militar realmente aí, de um combate, né, do qual os especialistas estão agora analisando todas as questões, né, relativas ao conflito de um ponto de vista militar, mas isso numa escala e numa intensidade e extensão, né, que não era esperada a realmente chegar nesse ponto, né? Eu não tenho dúvidas que a resistência da Ucrânia e a percepção de uma possível rápida vitória por parte da Rússia, né, coloca a questão do conflito em realmente um novo momento, né? Então, assim, eu acho que é importante, e os últimos dias tiveram desenvolvimentos substanciais nesse sentido. A gente nunca viu a Europa se posicionando de maneira tão contundente. O chanceler alemão fez uma série de agora declarações muito importantes que nunca tinham sido, né, tanto essa narrativa, esse discurso muito forte de um possível conflito armado, né, que se estendesse além dos dois países. Isso jamais foi visto antes. Esse é um papel normalmente americano. Os americanos adotam, né, uma linguagem mais forte, uma narrativa muito mais combativa, que agora a Europa vem adotando, né? Então, acho que todas essas questões do posicionamento da narrativa, né, da última reunião da OTAN, agora são, com certeza, indícios de que a gente entra em uma fase, né, uma nova fase já há algum tempo que esse conflito se encontra, mas uma escalada das tensões que é muito aparente no momento. Edmilson. Rodrigo, o Putin disse recentemente que essa escalada última aí desses ataques contra a capital ucraniana, certo, foi simplesmente para resolver uma questão. Eles já foram feitos, os alvos já foram atingidos, segundo o Putin, né, embora tenha muitos alvos foram civis, né, na realidade, mas o que se tem hoje é que a insatisfação dentro da Rússia, né, principalmente por parte dos empresários, da elite russa, né, está cada vez maior essa insatisfação, né, e eles estão pressionando e bastante o Putin para pôr um fim nessa história toda, mas só que o próprio Putin não vê como colocar um fim, porque ele teria entrado numa enrascada mesmo, né? Como é que você analisa a situação e se você acha que essa insatisfação dentro da Rússia pode crescer a ponto de causar um problema sério para o Putin até ser destituído do cargo, se ele tem poder para continuar, mesmo com essa oposição toda que vai crescendo dentro da Rússia? Edmilson, eu acho que essa é uma excelente pergunta, né? E eu acho que um ponto-chave para analisar essa questão que você trouxe foi no momento em que o Putin ele dá o acordo, né? Ele publica um decreto no qual ele faz a convocação, a maior convocação pós-Segunda Guerra Mundial, em torno de 200 mil inscritos, né, jovens e homens em idade adulta, militarmente, né, que podem ser preparados, etc. Esse é um momento, né, é uma virada de chave no meu entendimento, porque antes a guerra ela existia em uma perspectiva muito distante do cidadão russo normal, né? E nesse momento é o momento em que a guerra passa a realmente entrar para dentro da casa dos
do cidadão russo que pode ter o seu filho, seu primo, seu tio, etc., né, alocado e chamado para participar desse novo contingente, dessa nova chamada. Então, acho que, sem sombra de dúvida, esse é um momento em que a guerra se torna muito mais real para a população russa, né, que não é algo que está sendo somente acompanhado pela TV, mas passa a ser um risco iminente de participação e de ser realmente aí chamado a participar e entrar no conflito com os representantes masculinos, homens aí em idade útil militar, para participar. Então, sem sombra de dúvidas, nas últimas semanas a gente vê uma questão muito clara, né, de uma insatisfação inicialmente, originalmente, de setores da sociedade que se posicionavam pró-Putin, né? Então isso está começando a se tornar algo mais aberto e mais presente. Mas eu não iria tão longe, Edmilson, no ponto de realmente aí as elites ou o próprio aparato militar destituir o Putin. O Putin ele goza de uma aceitação popular, né? Ele tem uma aceitação, a guerra na Rússia tem uma aceitação popular, eu colocaria aí bastante alta. Obviamente a gente vê uma série de indícios, manifestações, as prisões, no qual a gente viu um movimento, né, coletivo, coordenado de manifestações em diversas cidades russas contra a guerra, mas eu não colocaria isso como o majoritário, realmente esse é o ponto de vista predominante, né, da população russa. É muito difícil avaliar esses números, essas estatísticas da porcentagem da população que é pró-guerra, né, mas historicamente e vendo e analisando as questões pró-guerra, a aceitação do Putin pré-guerra, eu não arriscaria falar que esse é um risco eminente no momento. Nós estamos entrevistando o Rodrigo Reis, ele é diretor executivo do Instituto Global Atitude e especialista em relações internacionais, e a bola está com você, Thiago. Rodrigo, quando a gente fala da guerra da Ucrânia e da Rússia, né, a gente fala dos impactos globais que essa guerra acaba causando, né? É claro que esse movimento da OTAN, até dos países europeus, a gente tem o movimento da guerra, a preocupação humanitária, mas a gente também sabe que tem aquela questão, esse posicionamento muito forte pelo enfraquecimento do próprio Vladimir Putin, uma guerra que ele achou que ia acabar rápido e não acabou, e eles perceberam que a Ucrânia é um caminho para esse enfraquecimento do Vladimir Putin aos poucos manter essa guerra lá. Pelo menos essa é a avaliação que eu faço politicamente para os países europeus. A gente tem um inverno se aproximando da Europa e a Rússia é um fornecedor de gás importante. Qual que é o impacto desse novo momento da guerra, a proximidade do inverno para a economia global? Esse cálculo já está sendo feito, porque é uma guerra concentrada ali entre Rússia e Ucrânia, mas que tem impactos para todos os países, principalmente para a Europa, e que vai afetar a economia global como um todo. Esse cálculo está sendo feito ou esses países estão esperando para ver o que vai acontecer? Tiago, eu acho que sem dúvida esses cálculos estão sendo feitos, né? Eu estava ouvindo aqui a Rádio Band antes de entrar no ar, e as previsões e projeções do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, etc., é de um ano 2023, é de um possível ano com claramente recessão em uma série de países, no qual vão sofrer e já vem sofrendo, né, por realmente essa interrupção e a redução do suprimento de gás, principalmente de matrizes energéticas, que a Rússia é um grande fornecedor na Europa. Tá? Então, se você der uma olhada e aí alguns contatos que eu tenho, né, com pessoas que moram na Europa e entender um pouquinho do contexto, existe uma desaceleração clara da economia, né, em pontos que são e dependem muito de matéria-prima energética, gás, gasolina, petróleo, entre outros. Então, por exemplo, vou te trazer aqui alguns dados, né? O transporte na Europa vem sendo um transporte rodoviário, né, vem sendo um dos grandes problemas. A logística em termos desse transporte teve uma desaceleração muito grande, né? Já começa a faltar suprimento para poder realmente mexer cargas, né, dentro do espaço europeu. Você tem uma outra questão muito clara no desaceleramento das indústrias, né? Então já existem projeções de que
setores da economia, setores produtivos da economia em países chaves da Europa vão precisar desacelerar por uma evidente falta, né, de combustível ou de matrizes aí energéticas que envolvem a produção. Então, isso já é real na Europa. A Europa existe um problema claro, né, desde padarias na Bélgica que utilizam muito gás, que vem fechando, até a questão do transporte, suprimento, indústrias de base, produção. Então, isso é uma realidade, é muito preocupante. Isso já está sendo calculado, né? O Conselho Europeu de Comércio e outras instituições europeias que tratam de comércio especificamente vêm se reunindo e vêm fazendo alertas aos governos. Eles estão falando muito de subsídios governamentais para continuarem a produção e não interromperem realmente aí o suprimento, né, de materiais, serviços, entre outros, para a população europeia. Então é um momento muito delicado. Né? E aí, por um outro lado, você tem o Putin também, uma das notícias que eu acho que bastante importantes, o Putin vem estreitando relações com a Turquia, né, com o presidente Erdogan, em relação principalmente ao bombeamento de gás, né, ao aumento do bombeamento de gás que passa via Turquia, como uma maneira de manter, né, o seu monopólio, a sua presença, a sua força, que é o suprimento de energia para a Europa. Então é um momento muito delicado nesse sentido, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político e do ponto de vista agora, como você relatou, né, que o inverno vem chegando e eu não tenho dúvidas que se esse cenário de conflito continuar, em dezembro a gente vai ter substancialmente aí muita notícia sobre essa interrupção ou essa redução de combustíveis para a Europa. Agora, se nós tivermos, de fato, uma eventual terceira guerra, nós estamos falando aí de países que estão armados, né, com armas nucleares e que nós não vamos ter aqueles combates como nós tínhamos lá na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que hoje todo mundo fala que solta uma bomba dessa e já mata um monte de gente. Quais seriam os impactos de uma terceira guerra nos países de forma global e o Brasil? Como que o Brasil entraria nessa logística aí, não na logística, mas nesse cenário de guerra? Olha, é bastante difícil fazer, né, uma projeção nesse sentido com essa pergunta, mas é muito delicado, né? É uma guerra nuclear, é uma guerra que houve e teve aí, né? Porque existe uma tensão muito clara entre a OTAN e a Rússia, uma escalada nesse discurso dos exercícios militares que vem sendo conduzidos, uma resposta pela OTAN, sempre tentando, né, e mantendo uma linha muito dura, uma narrativa, uma linguagem muito dura em termos de uma possível escalada de conflito. Mas eu acho que são perguntas que nós precisaríamos fazer realmente de como se dá esse início desse conflito, né, quais são as armas envolvidas nesse conflito. Mas o que a gente tem segurança e pode falar aí com um grau de certeza é que esse conflito eles têm os seus desdobramentos, estão escalando os seus desdobramentos, né, principalmente em relação à OTAN, que vem se posicionando de uma maneira muito firme, né, com a possível entrada da Ucrânia. E isso seria uma grande ameaça. Essa é a grande razão, no fim das contas, porque a Rússia entra nesse conflito, né, para realmente impedir uma ampliação dos países, né, que compõem a fronteira na Rússia e essa entrada gradativa que vem acontecendo já há algum tempo, né? Então, a possível entrada, a declaração da Ucrânia como parte integrante, como membro integral da OTAN, seria um grande gatilho nesse sentido, né? Porque essa, mais uma vez, é a grande razão que o Putin entra na guerra, para impedir que esses países, incluindo a Ucrânia e outros países que já agora, atualmente, já compõem, já foram incorporados pela OTAN, né, que exista uma possível ampliação desse bloco, que é um bloco defensivo, que é um bloco, mais uma vez, né, que é composto pelos Estados Unidos, por aliados europeus e por inúmeros países dos Bálticos e repúblicas, né, que faziam parte da União Soviética. Então, uma possível guerra é algo muito grave, algo que traria e colocaria aí outros países envolvidos nessa ação,
principalmente pelo mecanismo de cooperação, de defesa, né, entre os membros da OTAN. Tá certo, eu quero agradecer o Rodrigo Reis pela entrevista. Muito obrigada, um excelente final de semana para você, Rodrigo. E nós esperamos que não tenhamos terceira guerra mundial, né? Rezamos para isso. Tomara. Muito obrigado. Até logo. Obrigada. Ô, Rose. Oi. Já basta eleição aqui, uma terceira guerra mundial, tá, né? Para nós seria a quarta, quase a quarta guerra. É verdade. Nós vamos para o intervalo e nós voltamos daqui a pouquinho com mais de Bastidores do Poder. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. A Sanasa mantém um programa de ação para a população em situação de vulnerabilidade. Na prática, o programa visa garantir o acesso à água potável. O foco é fazer com que as pessoas que moram em núcleos residenciais e áreas de ocupação tenham acesso à água encanada. Até 2021, mais de 14 mil famílias, ou seja, uma média de 58 mil pessoas, foram atendidas por meio de ligações coletivas. Além disso, ainda no ano de 2021, foram realizadas mais de 1.200 individualizações de ligações coletivas, abrangendo mais de 5 mil pessoas. Já em 2022, até junho, outras 4.500 pessoas tiveram suas ligações individualizadas. Se água é saúde, para a Sanasa, a vida está em primeiro lugar. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Anhanguera Ferramentas, há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Concurso de Bolsa de Estudo Social para o Colégio Notre Dame de Campinas. Bolsas de 50% seguindo critérios socioeconômicos, podendo chegar a 80% por desempenho acadêmico. Inscrições e informações pelo site notredamecampinas.com.br/bolsa-social. Corra, pois as vagas são limitadas. Colégio Notre Dame de Campinas. Educando mentes e corações. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Agentes da Polícia Rodoviária Federal prenderam um homem que transportava 2,5 milhões em dinheiro vivo em um carro de passeio. De acordo com a polícia, o condutor não soube informar a origem da quantia e foi detido por suspeita de lavagem de dinheiro. Além disso, o motorista tem credencial de acesso ao Congresso Nacional e disse que o dinheiro seria usado para pagar serviços ligados ao aluguel de veículos, mas não apresentou comprovação. A Polícia Federal deve investigar o caso. A suspeita é que o dinheiro seria para a compra de votos por meio de caixa 2 de campanha. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com Bastidores do Poder. O Henrique do Vale já está conosco, ainda não, daqui a pouco ele entra. Então eu vou para o ouvinte no áudio e depois o Thiago vai nos dar uma notícia que está botando todo mundo em polvorosa aí. Bom dia, sensacional dupla, Rose e Ed. DJ Ale, vocês viram hoje um dos assuntos principais é a exclusão dos vídeos, da edição dos vídeos do Mensalão
pelo TSE, senhor Ricardo Lewandowski, disse que poderia prejudicar a campanha do Lulinha, trocando em miúdos o que ele falou, não é verdade? Lembrando que já foram excluídos os vídeos de apoio do Lula ao ditador Daniel Haddad, né? Também. Enfim, ditador de um lado, ditador do outro. Agora, os vídeos contra o Bolsonaro, ninguém fala em excluir nada, né? Só realmente... Mas, enfim, a campanha dessa maneira é suja e prejudica a todos os brasileiros. Grande abraço, DJ Ale. Qual que é a última notícia que está bombando aí? Olha, a Polícia Federal cumpriu hoje, em conjunto com a Controladoria Geral da União e o Ministério Público Federal, fazendo uma operação para desarticular um grupo criminoso responsável por inserir dados falsos no Sistema Único de Saúde, o SUS, para receber repasses federais. E adivinha de onde vem esses repasses federais? Do orçamento secreto. A operação foi batizada de Quebra-Ossos. Está cumprindo 16 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária no Maranhão. Esses mandados estão sendo cumpridos e foram expedidos pela Justiça Federal. As investigações apontam que o município de Igarapé Grande teria informado em 2020 a realização de mais de 12 mil radiografias de dedo, quando sua população total não supera 11 mil habitantes, ou seja, cada habitante fez mais de uma radiografia de dedo. Radiografia do quê, Thiago? Do dedo. Dedo? Gente, que vergonha. Cada pessoa tem 10 dedos, né? Vocês estão exagerando. Eles contaram dedo, cada dedo. São 20 dedos, na realidade. Né? Então pode ter, sabe? Porque, gente, tem umas coisas... Porque, assim, eu tô dando risada, mas teve uma outra notícia... Gente, a gente dá risada para não chorar aqui no programa, né? Teve uma outra notícia também, Thiago, que você até comentou comigo no final de semana... E teve uma cidade que o povo fez radiografia dos dentes, né? Só que a população lá tinha que ter não sei quantas bocas, né? Como que arrancou os dentes. Oi? Era arrancar, é pior ainda, arrancou os dentes. O número de dentes extraídos deixou a população totalmente banguela, se fosse verdadeira, né? Pois é. Como esse agora, o cara vai lá fazer uma radiografia da mão, deve contar 10 radiografias, né? Para chegar nesse número maluco aí, né? Cada radiografia de mão conta 10 dedos, faz uma vez cada dedo. Sei lá, é muita palhaçada, né? É zombar com a cara do contribuinte brasileiro. Isso daí. Mas demorou, hein, gente, para a Polícia Federal fazer uma operação em relação a esse orçamento secreto, hein? Porque estava demais, estava vergonhosa. Essas denúncias. A mídia estava trazendo essas denúncias e a Polícia Federal, ela não estava se mexendo, né? O Henrique do Vale já imaginou só no Brasil, né, para acontecer isso, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu entro e o Thiago tá aqui com essas histórias, é de botar a mão no cabelo. Eu já não tenho cabelo, né? Aí você fala, meu Deus do céu, o brasileiro devia ser estudado pela NASA. Não é possível. Não é possível. Se o brasileiro conseguisse criar essas coisas para muitas coisas do bem, a gente estaria numa situação completamente diferente. Mas assim, os caras conseguem fazer coisas que você fala, o americano fala, mas como? Não dá para entender. Tá, sim, é só ir pro Brasil. Bom, o Marco Antônio do Jardim Botafogo, ele está perguntando, e o caso da Maris, escutaram a gravação da entrevista? Eu escutei a gravação inteira, viu, Marco? E eu achei que ela não convenceu na resposta dela, não. Eu acho que o Edivalmir até mandou aqui um outro texto dizendo que a prostituição infantil sempre existiu, e eu concordo, sempre existiu. Eu, inclusive, fiz matérias aqui em Campinas mesmo, quando eu era repórter do Correio, de prostituição infantil. Me lembro muito do livro do Gilberto de Menstein, e de uma foto que me marcou muito, de uma criança que era vendida pelo pai de 9 anos, que a criança não tinha nem seio ainda. A prostituição infantil, ela existe, o que a Damares falou não é novidade. Agora, o que está pegando, gente, não é a prostituição infantil. Foi o fato dela dizer que as crianças tinham os dentes extraídos para poder não machucar na hora do sexo oral e da venda de crianças. E isso, o Estadão fez uma matéria, o Estadão olhou todos os relatórios das 3 CPIs que aconteceram lá no estado em que o crime denunciado, e não tem essa informação. E pior, e que o que rola é que naquela Deep Web, né, é isso que chama, Thiago, aquela rede
Deep Web, existe uma página em que as pessoas entram, contam essas histórias, e uma das histórias... Deep o quê, meninos? Deep Web, os meninos estão me corrigindo aqui. Na Deep Web, e tem uma página em que as pessoas entram, contam essas histórias macabras, e tem uma história muito parecida com essa que ela falou. Então, assim, eu acho que ela realmente entrou numa saia justa, é complicado, aí até estão falando, mas quando tem a Xuxa e tem ela, quem você acredita? Gente, não é uma questão de personificar ou personalizar a pessoa que fez a denúncia, mas a gente entender que essa denúncia que a Damares falou naquela reunião foi uma denúncia muito séria e muito grave, né? Então é isso. Bom, mas vamos para o Henrique, porque senão a gente vai ficar falando aqui, eu só estou respondendo para o ouvinte. Henrique, conta para a gente o que você trouxe. Pois é, gente, hoje é um dia especial. Sabia você que hoje é o dia do lixo eletrônico? Pois é. Vocês sabiam disso ou não? Não. Imagina só, várias empresas, como por exemplo a Apple e a Samsung, acabaram de lançar novos telefones celulares. A Apple certamente contribuindo bastante para essa história do lixo eletrônico. E hoje é um dia que foi criado para que as pessoas parassem, sentassem e observassem o que tem de coisa em casa, que às vezes a gente não tem nem noção. Por exemplo, quantos telefones celulares vocês têm aí antigos, que de repente não fizeram um upgrade, aí colocaram na escrivaninha, tá lá guardado, computador antigo, mouses, enfim, todo esse tipo de coisa. A gente sabe que, na verdade, quando esses lixos eletrônicos são acumulados, o que a gente faz? A gente não tem ideia, né? A gente vai jogando fora, mas para onde vai esse tipo de material? Então, o que acontece é o seguinte, esse tipo de material possui muito cobre, né? E muitas vezes os países desenvolvidos, o que eles fazem? Eles pegam todo esse lixo que é coletado, por exemplo, aqui a gente devolve esses computadores antigos para algumas lojas. Então, por exemplo, Best Buy, existem centros aqui no país onde você não vai jogar no lixo normal, você tem que levar nesse lugar para eles poderem fazer a reciclagem desse tipo de material. Só que o que acontece é o seguinte, muitas vezes essa coleta, essa reciclagem desse material aqui nos Estados Unidos não acontece do jeito certo. O que eles fazem? Eles pegam esse material, mandam para países subdesenvolvidos que precisam, né, de mais dinheiro, e aí eles acabam reciclando cobre e acabam vendendo esse tipo de material. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, as Nações Unidas acabou fazendo um relatório onde 53, quase 54 milhões de toneladas, tá? Olha só, foi coletado somente em lixo eletrônico, sendo que 17,4% de tudo isso foi reciclado. Então, se imagina só o que a gente está produzindo de lixo eletrônico no mundo inteiro, né? Então, hoje é um dia, como eu disse, é um dia para a gente poder refletir e ver como que a gente pode fazer para diminuir, na verdade, a produção desse lixo eletrônico. Então, resumindo a história, é importante que você, de repente, verifique aí onde você mora, se existe algum lugar que você possa fazer a reciclagem do material. Aqui no país existem vários pontos, a gente deixa lá e tal, e bonitinho, tudo certo. Henrique, outra coisa que... Henrique, Oi, diga lá. Eu vou chamar o intervalo e você volta com essa outra coisa, pode ser? Pode ser, vamos embora. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RP Campinas 857. Segue a gente lá! Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes.
A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira, dia 14, a parcela de outubro do Auxílio Brasil aos beneficiários com NIS, o número de inscrição social com o final 3. Essa é a terceira parcela com um valor mínimo de R$ 600, que vai até dezembro, conforme uma emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional. Essa mesma emenda também liberou a inclusão de mais de 2 milhões de famílias no Auxílio Brasil. Com isso, o total de beneficiários atendidos pelo programa subiu para cerca de 20 milhões e 650 mil. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem. Em janeiro, o valor mínimo do Auxílio Brasil voltará a ser R$ 400, a menos que uma nova proposta de emenda à Constituição seja aprovada. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Bom, nós estamos de volta com Bastidores do Poder e antes de passar para o Henrique, eu preciso dizer que o presidente Jair Bolsonaro pediu desculpa hoje, gente. Hoje, por dizer que ao tomar o imunizante da Pfizer contra a Covid, a pessoa poderia virar jacaré. Hoje ele está dando uma entrevista ao podcast Paparazzo Rubro Negro e o presidente disse nessa entrevista que o que ele quis fazer foi advertir a população sobre os efeitos colaterais. Abre aspas do Bolsonaro. Arrependimento existe, mas não tem como voltar atrás. Se você falou, bicho, já era. Quando estava discutindo a questão dos efeitos colaterais da Pfizer, ela não se responsabilizava por efeitos colaterais. No calor, eu acabei falando. Vai que você vira um jacaré. Isso aí foi quase mortal para mim. Lamento, me desculpo, mas eu quis advertir a população de que eu estava tomando vacina, que ela estava tomando vacina sem saber os efeitos colaterais. Gente, Thiago Edmilson, bem rapidinho. Para o presidente estar pedindo essa desculpa é porque isso foi um estrago mesmo na campanha dele, né? Foi porque a vacina comprovadamente evitou muitas mortes no Brasil, né? E se ele tivesse comprado antes a vacina, ou comprado mais vacinas, não precisaria ter aquela fila enorme que teve de por idade aqui no Brasil. Então, muita gente teria tomado vacina antes e muita gente não teria morrido por causa da ausência da vacina, né? Porque quem tomou vacina, mesmo uma dose, já conseguiu se livrar da morte. Muita gente se livrou da morte por causa da primeira dose da vacina. E nessa mesma entrevista aí que eu li também, ele disse que não tomou a vacina porque é uma liberdade. Quer dizer, um presidente, quando fala um negócio desse, apesar de ele estar pedindo desculpa, ele acaba reforçando a posição dele contra a vacina, né? Então, ele falou, deu uma no cravo e uma na ferradura. Só isso. E, Thiago, rapidinho, porque senão o Edmilson tem que falar. O Edmilson não, o Henrique. Perguntei sobre esse pedido de desculpa para um interlocutor político, que ele me disse o seguinte, falou: Bolsonaro está se vacinando, porque a campanha do PT vai focar na pandemia daqui para frente. Ele só está tomando uma vacina para ter o que falar quando for atacado. Pode ser já pensando no debate, hein? Henrique, agora é seu. Bom, fechando então aquela matéria que eu estava falando sobre o lixo eletrônico, para você que tem aí acumulado muita coisa dentro da sua casa, primeira coisa que a gente faz aqui nos Estados Unidos é primeiro achar um lugar onde a gente possa, no caso, fazer a reciclagem disso. Outra coisa importante, quando você for comprar o seu aparelho, perguntar se na loja eles recebem aparelhos antigos que eles possam, no caso, fazer a reciclagem. E mais importante, olhar no seu aparelho e ver se você precisa realmente fazer um upgrade. Tem muita gente que sai o iPhone 13, já sai o 14, o cara fica lá na fila, no dia que vai sair, não consegue manter o telefone a cada ano, né? Ainda mais agora que as empresas estão assim, fazendo várias promoções, né? Para que você possa fazer upgrade, recebe dinheiro de volta, paga menos, aquela coisa toda, mas a gente vai acabando acumulando, né, no caso, esse monte de lixo eletrônico. Já que vocês comentaram sobre o presidente... diga lá. Aqui em Campinas há vários locais de descarte de lixo eletrônico e há inclusive empresas que fazem a coleta gratuitamente em casa. Falta uma maior publicidade desse tipo de ação, certo?
para que a população se intere que pode descartar o seu lixo, que ele será reciclado, seu lixo eletrônico, e será reutilizado. E isso é muito bom, a reciclagem é muito importante para a própria saúde do planeta, né? E é esse. Aqui em Campinas tem bastante, São Paulo deve ter também, já há esses descartes, mas precisa de uma publicidade maior para que o cidadão se intere de que pode levar o lixo em vários locais da cidade e ele será reaproveitado. Não, isso é uma atitude que acho que todo mundo tem que tomar, né? Agora, voltando ao assunto do Bolsonaro, com vacina, com aquela coisa toda, ontem foi um dia difícil para o ex-presidente Donald Trump, justamente porque a gente está acompanhando aqui o comitê seleto da Câmara, observando justamente uma votação e analisando tudo que aconteceu durante a invasão do Capitólio, que aconteceu no dia 6 de janeiro do ano passado. Pois é, muito provável que o próprio ex-presidente seja obrigado a depor em frente a esse comitê. Lembre-se você que durante o dia 6 de janeiro de 2021, nós tivemos uma invasão dentro do Capitólio aqui nos Estados Unidos, sendo que daí agora vários novos vídeos estão sendo publicados durante as sessões do comitê, mostrando, inclusive, os parlamentares tentando se esconder, né, da população, de todas as pessoas que estavam entrando no Capitólio. E a coisa começa a esquentar agora para o ex-presidente Donald Trump. É muito provável que ele seja obrigado a encarar os membros do comitê. Nesse meio tempo, a gente já falou sobre esse problema dele aqui no programa, onde os agentes do FBI acabaram entrando na sua residência aqui na Flórida e acabaram resgatando uma série de documentos que ele tirou da Casa Branca e levou para a casa dele. Lembrando que os ex-presidentes podem fazer isso com certos documentos, mas os documentos que o ex-presidente Donald Trump fez eram documentos confidenciais. E aí o FBI entrou na casa dele, na Flórida, resgatou esses documentos e agora, ontem, o ex-presidente Donald Trump pediu à Suprema Corte justamente para que esses documentos não sejam revelados. A Suprema Corte, mesmo apesar de ter membros hoje lá que foram indicados por ele, resolveu não participar dessa história. Agora, aquela história, né? Aqui a Suprema Corte, apesar da sua maioria ser conservadora e que, no caso, apoiaria o ex-presidente, eles tiraram a mão e falaram, quer saber, eu não vou me meter nessa história toda, porque não está certo, né? Então, é mais uma novela aí com o presidente Donald Trump. Vamos ver o que acontece. Nossa, que derrota, né? Uma derrota grande, né? Agora dá uma curiosidade, né, Henrique? Não dá, não? Vou te falar, viu? Mas é uma democracia, forte, né? Aqui. É uma democracia Exatamente. Funcionando, né? Funcionando na sua plenitude, combatendo quem fez atentados contra ela, e a própria Suprema Corte, dando um exemplo de que eu não vou me meter nesse negócio porque não é da competência dela, né? Não está envolvendo a Constituição, etc. Está envolvendo direitos que foram compuscados aí pelo ex-presidente. E está certo, é o comitê do Congresso que tem a palavra final nessa história aí. Exatamente. Então, você imagina, né? Não tem jeitinho. Não tem aquela história que o cara colocou gente lá dentro que eu vou te ajudar. Não tem essa história, né? Lá não tem Lewandowski nem Mendoncinha, viu? É diferente. Era justamente isso que eu queria chegar. Tem mais alguma novidade aí que você gostaria de terminar esse nosso bate-papo dessa sexta-feira? O final de semana está mais tranquilo. Hoje não tem assim muita assim, coisa acontecendo, não. Basicamente as mídias por aqui batendo forte nessa questão aí do ex-presidente Donald Trump. O Donald Trump, ele não sai dos noticiários, né? Mas ele deve ser, Henrique, o próximo candidato, não é? A eleição ou não? Como que... Pois é, eu acredito que sim, mas conversando com uma série de pessoas que votaram, inclusive, nele, eu acho que esses caras estão meio cansados de muito drama, né? É muito provável, a gente conversando com os republicanos e conversando com aqueles que votaram no ex-presidente Donald Trump, já alguns deles me disseram que não querem votar novamente nele, né? Quem vai votar novamente nele, se no caso ele resolver partir para as eleições, nas próximas eleições, serão aqueles republicanos extremistas, né? E é muito provável que o governador da Flórida, Ron DeSantis,
seja o candidato republicano favorito do partido. O partido, de uma certa forma, está tentando se distanciar um pouco do ex-presidente Donald Trump, por causa desse drama todo, dessas controvérsias que ele está sempre envolvido. Então, não é essa imagem que o Partido Republicano quer mostrar e tentar convencer aqueles que estão aí no meio do caminho, né? Porque do outro lado, do lado democrata, nós temos também os extremistas. E eu, como eu sempre falo, o negócio aí no meio, né? E aí tomar a decisão correta, sem ficar baseado nessa parte ou tanto da esquerda ou tanto da direita. Tá certo. Bom, gente... Um país que eu conheço, né? Parece um país que a gente conhece. É a reprodução do Brasil, né? Bom, eu quero agradecer a presença do Henrique aqui. Sexta-feira ele é personagem aqui no nosso programa. E... Henrique, muito obrigada. Eu quero agradecer o Edmilson, o Thiago, desejar um bom final de semana para vocês e lembrar os ouvintes que domingo todo mundo ligado na tela da Band, porque nós teremos confronto entre Lula e Bolsonaro a partir das 8 da noite. Todo mundo ligado, eu vou estar de plantão trabalhando e bom final de semana para vocês, meninos. Bom final de semana para todos também, obrigado pela audiência e, no meu caso, até segunda-feira. Valeu, gente. Tchau, gente. E os ouvintes, eu não consegui ler todas as participações, mas eu agradeço a participação. E na segunda-feira nós voltaremos a nos reencontrarmos aqui no Bastidores do Poder. Tchau, gente. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap.